lembra da família Kyle. Eles faziam você rir todas as noites em My Wife and Kids, uma série de comédia hilária e emocionante. Mas depois que a série terminou, o que aconteceu com os atores da vida real vai te chocar. Um deles ficou milionário. Outro desapareceu sem deixar rastros. E o terceiro, infelizmente, faleceu em 2025. Sem que você sequer soubesse. Vamos conhecer as histórias por trás das risadas e celebrar o legado que elas deixam. Tisha Campbell Martin e Janet J. Kyle. Tisha Campbell. Martin nasceu em 13 de outubro de 1968 em Oklahoma City, Iowa. Aos 33 anos interpretou Janet J. Kyle, uma esposa inteligente e perspicaz, que sempre demonstrava carinho pela família. Esse papel fez com que milhões de telespectadores a amassem como um símbolo de vitalidade e amor. Infelizmente, a mulher que trouxe tanta alegria teve que viver em meio às lágrimas por muitos anos, antes de My Wife and Kids. Tisha passou por um pesadelo psicológico na série de comédia Martin. Ela foi assediada sexualmente por seus colegas de elenco, forçada a deixar o programa, e enfrentou um escândalo no auge de sua fama. Essa ferida a assombrou por anos. Quando se casou com Duane Martin, ela acreditava ter encontrado a paz, mas os 22 anos de casamento os deixaram sobrecarregados de dívidas e sofrimento. Eles faliram com uma dívida de 15 milhões de dólares. Tiveram que vender tudo e Tisha ficou sozinha para criar seu filho autista. Nos anos seguintes, Tisha frequentemente chorava ao falar sobre a vida como mãe solteira. Ela admite ter passado inúmeras noites em claro, preocupada com o filho e se perguntando como conseguiria passar o dia seguinte. O estresse a fez perder peso, cabelo e esperança. Mas ela se reergueu. Voltou à televisão com o programa Dr. Ken e usou sua voz para defender crianças autistas. A maternidade resgatou Tisha do desespero, transformando-a em um símbolo de resiliência e compaixão. Hoje, aos 57 anos, Tisha Campbell Martin continua trabalhando, cantando e desenvolvendo pequenos projetos. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de dólares americanos, 700 mil. Uma quantia modesta comparada à sua antiga fama, mas ela recuperou algo muito mais valioso: a paz de espírito. Damon Wayans como Michael Kyle. Damon Wayans nasceu em 4 de setembro de 1960 na cidade de Nova York, Iowa. Aos 41 anos interpretou Michael Kyle, um pai rigoroso, porém carinhoso no filme Minha Esposa e Meus Filhos, 2001. Com um sorriso espirituoso e um olhar sincero. Damon retratou um homem que tenta manter sua família unida apesar dos altos e baixos. Mas por trás daquelas risadas havia uma vida muito mais trágica do que a mostrada na tela. Seu casamento de 16 anos com Lisa Turner foi o momento de maior orgulho de Damon, mas desmoronou pouco antes do lançamento de Minha Esposa e Meus Filhos. No auge de sua carreira, ele perdeu a mulher que o apoiou em meio às dificuldades e à pobreza. O divórcio o deixou emocionalmente exausto e solitário sob os holofotes. A pressão do trabalho e a turbulência familiar mergulharam Damon em períodos de depressão. Além da dor emocional, Damon também teve que lidar com dores físicas. A artrite crônica no quadril o atormentava há anos, tornando a caminhada dolorosa e as noites sem dormir insuportáveis. Mesmo assim, ele sorria no palco, determinado a deixar para trás a imagem de figura paterna forte amada por seu público. Essa paixão o ajudou a superar seus dias mais difíceis. Damon Wayans tem agora 65 anos. Ele raramente aparece em público, vive tranquilamente com seu filho, Damon Wayans Jr., e dedica seu tempo a escrever e produzir a série de comédia Papa's House. Seu patrimônio líquido estimado é de 30 dólares americanos e 5 milhões, o que não é apenas uma quantia em dinheiro, mas o resultado de uma vida inteira de perseverança. Ela, Joyce Zagra Jasmine Scott.
Ella Joyce nasceu em 12 de junho de 1954 em Chicago, Iowa. Ela tinha 47 anos quando interpretou Jasmine Scott na série My Wife and Kids, 2001. Uma vizinha forte, direta e bondosa. Na terceira temporada, ela retratou uma mulher madura e experiente, cheia de bondade, mas sem um senso de humor afiado. Contudo, por trás dessa aparente calma, esconde-se uma longa vida de lutas e medo do fracasso. Seu longo casamento com o ator Dan Martin parece um porto seguro, mas a disparidade em sua fama frequentemente mergulha ela em turbulências emocionais. A cada novo projeto, ela se sente culpada, temendo que seu marido se sinta ofuscado. Esse conflito silencioso a levou a se isolar, limitar suas interações sociais e gradualmente perder a confiança em sua carreira. Após a série Rock, 1994, que lhe rendeu um prêmio NAACP Image Award, ela entrou em um período de profunda tristeza, passou anos sem um papel principal e mergulhou em uma depressão. Frequentemente não conseguia dormir à noite e recorria a sedativos para manter a sanidade. As feridas do seu casamento afetaram a sua carreira. Outrora uma estrela de televisão muito requisitada, ela isolou-se recorrendo a palestras motivacionais como forma de automedicação. Durante anos, submeteu-se a tratamento psicológico para a ansiedade crônica, causada pela pressão constante de conciliar os papéis de esposa e artista. Essas turbulências da vida a privaram da chance de estrelar filmes como Desperation 1996 e Bubba Ho-Tep, 2002. Em 2025, aos 71 anos, Ella Joyce continua sendo ela mesma, calma, estável e ainda assim orgulhosa. Ela raramente aparece em público, concentrando-se principalmente na escrita, na mentoria em teatro e em compartilhar sua história de luta contra a depressão. Seu patrimônio líquido gira em torno de $2 milhões, o que não é uma quantia enorme, mas suficiente para uma vida tranquila após meio século turbulento. George O. Gore. Drugi zagra Michaela Juniora. George O. Gore nasceu em 15 de dezembro de 1982 em Fort Washington, Iowa, no filme My Wife and Kids, 2001. Ele interpretou Michael Jr., Kyle, o filho desajeitado, meio bobo, mas adorável de uma jovem de 19 anos. Seu personagem arrancava risos de milhões de telespectadores todas as noites. Mas por trás daquela aparência jovem e alegre, havia anos de solidão, pressão e uma luta silenciosa interna. Quando George surgiu no cenário artístico, ele ainda era um adolescente que nunca havia conhecido uma vida normal. Após o sucesso inicial em New York, Undercover 1994-1998, ele caiu num abismo assustador, com o qual muitas estrelas mirins lutam. Não havia mais aplausos, nem equipes de filmagem, apenas um pequeno apartamento e um silêncio sufocante. George começou a perder o controle, refugiando-se no álcool e nas drogas. Essa pressão prejudicou sua carreira. Após Minha Esposa e Filhos, George praticamente desapareceu das telas. Muitos diretores se recusaram a trabalhar com ele, considerando-o mentalmente instável. Foi somente depois de escrever o roteiro de A Garota, com o presunto 2022, que ele começou a recuperar a confiança. O estresse, no entanto, cobrou seu preço em seu corpo, obrigando-o a passar por anos de terapia. Hoje, aos 43 anos, George O. Gore, e continua solteiro, dedicando a maior parte do seu tempo à escrita e direção de projetos independentes. Ele leva uma vida simples, longe dos holofotes que um dia perdeu. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de cerca de $2 milhões, o que lhe é suficiente para viver uma vida tranquila e fazer o que gosta. Lester Spite e Calvin Scott. Lester Spite nasceu em 28 de agosto de 1963 em Baltimore, Hills, no filme Minha Esposa e Meus Filhos, 2001.
Ele interpretou Calvin Scott, um vizinho alto, alegre e extrovertido de 38 anos. Seu personagem é sempre hilário, mas a vida real de Lester é uma história escrita com sangue, suor e lágrimas. Seu casamento secreto foi seu único apoio após uma série de fracassos no esporte e na atuação. No entanto, a instabilidade financeira e as pressões profissionais começaram a desgastar esse vínculo. Frequentemente, longe de casa, ele aceitava trabalhos pequenos e mal remunerados apenas para sobreviver enquanto sua esposa e filhos o esperavam em solidão. Anos mais tarde, Lester admitiu que o fim de seu casamento o deixou retraído e irritável, sem qualquer desejo de encontrar o amor. O divórcio o deixou perdido e nos anos que se seguiram, ele mergulhou no alcoolismo e no isolamento. As consequências do fracasso de seu casamento continuaram a lançar uma sombra sobre sua carreira. Após o sucesso do comercial Terry Tate Office, linebacker e de seu papel como Augustus Cole no filme Gears of War de 2006, Lester começou a recusar grandes ofertas por motivos de saúde, apesar de um profundo medo do fracasso. Antes de cada apresentação, ele precisava tomar analgésicos apenas para suportar o esforço de subir ao palco. Os médicos o alertaram de que se continuasse a se esforçar demais, poderia perder permanentemente a capacidade de andar, mas Lester não desistiu. Em 2025, aos 62 anos, Lester Speight leva uma vida tranquila e discreta. Uma lesão no joelho limitou suas apresentações, mas ele ainda mantém seu sorriso característico e afável ao falar dos fãs que o adoram. Seu patrimônio líquido é estimado em 3 milhões de dólares. Modesto em comparação com seus pares, mas suficiente para viver confortavelmente após alguns anos turbulentos. Noah Gray Cabey e Franklin Aloysius Mumford. Noah Gray Cabey nasceu em 16 de novembro de 1995, em Chicago. Com apenas 6 anos de idade, ele interpretou Franklin, o encantador garoto pianista que sempre fazia o público rir no filme Minha Esposa e Meus Filhos, 2001. Com seus olhos brilhantes e uma atuação surpreendentemente madura, Noah se tornou instantaneamente o queridinho de Hollywood. Mas por trás dessa aparência angelical, havia uma infância repleta de pressões. Ele começou a tocar piano aos 3 anos de idade, apresentando-se pelo mundo todo antes mesmo de aprender a ler o alfabeto. Como foi lançado prematuramente aos holofotes, sua infância se transformou em longos dias de prática disciplinada. O sucesso de My Wife and Children levou as pessoas a chamá-lo de jovem prodígio. Mas o próprio título aterrorizava Noah. Ele temia que tudo desmoronasse se fracassasse. Depois que o filme ficou pronto, a pressão de manter uma imagem peculiar o levou a uma pequena crise. Ele era atormentado por ansiedade e noites sem dormir. Apesar de seu papel no filme Heroes 2006-2010, Noah admitiu mais tarde que considerou abandonar completamente o mundo do entretenimento para simplesmente levar uma vida normal. Nos anos que se seguiram, ele buscou consolo na música que lhe trouxe tanto dor quanto salvação. Noah começou a escrever, a se apresentar em projetos beneficentes e a estrelar filmes como Code Black e All American, conciliando gradualmente seu lado artístico com sua carreira. Atualmente, com 30 anos, Noah Gray Cabey ainda é solteiro e divide seu tempo entre tocar piano e atuar. Prefere um estilo de vida tranquilo, aparecendo ocasionalmente em filmes independentes e organizando shows beneficentes para crianças carentes. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 2 milhões de dólares. Modesto se comparado à fama de sua infância, mas suficiente para viver a vida que sempre sonhou. Paz, liberdade e música que lhe traz alegria. Não fardo. Meghana Good. Megan Good e Vanessa Scott. Megan Good nasceu em 8 de agosto de 1981 em Panorama City, Califórnia. Iowa. Ela tinha 20 anos quando interpretou Vanessa, a bela e impulsiva namorada de Junior, no filme Minha Esposa e Filhos, 2001. Embora o papel tenha sido breve, causou uma forte impressão
e lançou a ambiciosa jovem atriz em uma promissora carreira cinematográfica. No entanto, a vida real de Meghan foi mais dolorosa do que o que ela vivenciou nas telas. Após anos de fama por sua imagem sensual, Meghan enfrentou duras críticas do público e da mídia. Seu casamento com o produtor e pastor Devon Franklin parecia um conto de fadas de Hollywood. Mas por trás dos sorrisos radiantes no tapete vermelho, havia longas noites de lágrimas. A pressão para manter a imagem de esposa piedosa gradualmente começou a afetá-la. Diferenças religiosas e de estilo de vida levaram por fim ao divórcio em 2022, após 10 anos de casamento. O choque do divórcio fez com que Meghan perdesse muito peso e se submetesse a tratamento para insônia crônica. Sua carreira também sofreu quando os produtores hesitaram em escalá-la, acreditando que sua imagem de mulher da paróquia não se adequava mais a papéis glamourosos. No entanto, Meghan se destacou retornando com força em Pense como um Homem, 2012 e o Âncora, 2013, provando que não precisava de um homem para brilhar. Agora, aos 44 anos, Meagan Good se casou novamente com o ator Jonathan Majors, após uma longa jornada em busca da felicidade. Ele continua atuando, produzindo e administrando sua própria empresa com um patrimônio líquido estimado em $5 milhões. Damon Wayans Jr. Bad John. Damon Wayans Jr. nasceu em 18 de novembro de 1982 em Huntington, Iowa. Aos 19 anos interpretou o engraçado e um tanto excêntrico melhor amigo John Jr. no filme My Wife and Kids, 2001. Na época, ele era tanto um novato tentando encontrar seu lugar em Hollywood, quanto filho do lendário comediante Damon Wayans Sr. Por trás de seu sorriso e energia juvenil, Damon Jr. escondia a dor das constantes comparações com o pai. A sensação de nunca ser bom o suficiente frequentemente o mergulhava em turbulência emocional. Sempre que um projeto fracassava, ele enfrentava comentários cruéis sobre sua existência, se basear apenas no nome Wayans. Essa incerteza afetou sua vida pessoal. Embora tenha se casado com Samara Saraiva em 2016 e tenha filhos, ele havia passado por uma separação dolorosa, após a qual lutou pela guarda de suas 2 filhas. A longa batalha judicial o desgastou profundamente, causando noites em claro e sessões de terapia, enquanto ele lidava com seus medos da fama e da paternidade. O desgaste emocional muitas vezes o obrigou a abandonar a carreira de ator. Mas Damon Jr. canalizou essa dor em propósito. Ele fez um retorno triunfal com happy endings. 2011, 2013, conquistando indicações ao Critics' Choice e ao NAACP Image Award, seguido por Let's Be Cops. 2014, consolidando seu status como um ator talentoso. Aos 43 anos, Damon Wayans Jr. emergiu de anos de luta como um homem mais sábio e equilibrado. Atualmente trabalha com seu pai na série de comédia Papa's House como ator e roteirista. Seu patrimônio líquido é estimado em $9 milhões, resultado de uma vida inteira de trabalho árduo e determinação para provar seu valor. Brooklyn Sudano ou Vanessa Scott. Brooklyn Sudano nasceu em 5 de janeiro de 1981 em Los Angeles, Iowa. Aos 20 anos, interpretou Vanessa Scott, a encantadora namorada e posteriormente esposa de Junior na série My Wife and Kids, nas temporadas 4 e 5. Com seu sorriso gentil e a beleza californiana clássica, Brooklyn conquistou rapidamente o público. Mas por trás do glamour, havia um caminho árduo rumo ao sucesso. Foi uma jornada repleta de pressão e uma luta constante para escapar da sombra de sua mãe, a rainha da disco, Donna Summer, como filha de uma lenda da música. Brooklyn cresceu em um mundo onde as pessoas a comparavam constantemente com sua mãe. Embora tenha encontrado a felicidade ao se casar com Mike McLaughlin em 2006 e criar a filha deles, a pressão para estar à altura do nome, Donna Summer nunca a abandonou. Brooklyn
admite que seu casamento foi por vezes testado por sua obsessão pelo sucesso. Mike, um forasteiro, na indústria, adorava sua simplicidade, enquanto ela se sentia dividida entre os papéis de esposa, mãe e artista, ansiando por provar seu valor. O estresse emocional levou à insônia crônica, então ela recorreu à meditação e à terapia para encontrar equilíbrio. Depois de estrelar My Wife and Kids, Brooklyn tentou encontrar sua própria identidade atuando nos filmes Parenthood, 2010 e Kidnapped, 2017, mas muitos continuaram a chamá-la de filha da Donna Summer. Esse rótulo a fez considerar abandonar Hollywood de vez. Ao dirigir o documentário Love to Love You, Donna Summer, 2023, ela desabou em lágrimas durante uma entrevista, percebendo que ainda vivia às sombras da mãe, uma mistura de amor e medo. Confrontar essa verdade foi fundamental para sua cura, permitindo que Brooklyn crescesse e se perdoasse. Hoje, aos 44 anos, Brooklyn Sudano ainda mora em Los Angeles com o marido e a filha. Embora mantenha um perfil discreto, ela permanece ativa na indústria como diretora e produtora. Seu patrimônio líquido é estimado em $3 milhões proveniente de sua carreira cinematográfica e de uma herança de sua mãe, Jennifer Freeman e Claire Kyle. Jennifer Freeman nasceu em 20 de outubro de 1985 em Long Beach, Califórnia, USA. Ela tinha apenas 16 anos, quando interpretou Claire, a bela rebelde e amada filha adolescente, na série de televisão My Wife and Kids, da segunda à quinta temporada, 2001. Esse papel a transformou em uma estrela em ascensão querida por toda a América, mas também marcou o início de anos de estresse e perdas que Jennifer teve que enfrentar após deixar os holofotes. Quando a fama chegou cedo demais, Jennifer não aprendeu a lidar com a pressão. Ela substituiu Jazz Ray Cole em meio a uma grande controvérsia, constantemente seguida por paparazzi e criticada por sua aparência e vida pessoal. O estresse a levou à insônia, perda de apetite e frequentes ataques de pânico, mesmo quando se forçava a sorrir para as câmeras. Seu casamento em 2009 com o jogador de basquete Earl Watson parecia uma fuga de Hollywood, mas rapidamente se transformou em um conflito tumultuoso. Desentendimentos sobre carreira e criação dos filhos transformaram sua casa em um campo de batalha. Estresse do casamento levou a uma leve depressão e Jennifer precisou fazer uma longa pausa na carreira de atriz para se recuperar. O custo desses problemas levou ao declínio de sua carreira. Após o sucesso inicial dos filmes You Got Served, 2004, e Johnson Family, Vacation, 2004, Jennifer não conseguiu manter o ritmo. Ela aceitou papéis menores e acabou desaparecendo discretamente de Hollywood. Seu divórcio em 2015 a devastou financeira e emocionalmente, principalmente devido à longa batalha pela guarda da filha que a obrigou a trabalhar sem parar para cobrir honorários advocatícios e despesas básicas de subsistência. Hoje, Jennifer Freeman tem 40 anos. Ela mora com sua filha Isabella e está retornando aos poucos à televisão, participando de projetos menores como The Black Hamptons e Blended Christmas. Embora seu patrimônio líquido seja estimado em apenas $500 mil, Jennifer encontra paz em uma vida simples, passando a maior parte do tempo escrevendo livros sobre autoestima e o caminho para o amor próprio.